seja muito bem-vindo. Tem edição nova de Veja prontinha, saindo do forno e já disponível em todas as nossas plataformas, impresso e na versão digital. Hoje quem vai me ajudar a apresentar os destaques dessa edição é o repórter Eduardo Gonçalves. Tudo bem, Edu? Tudo bem, boa noite, boa noite. E os editores Alexandre Salvador e o meu xará Silvio Nascimento. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Salvador? Tudo bom, Silvio? Tudo tranquilo? Tudo bem, então vamos começar mostrando a capa de Veja dessa semana aí na sua tela. A revolução dos carros sem motorista. Os veículos autônomos chegarão ao mercado em uma década e com eles virá uma mudança espetacular na mobilidade humana, nos hábitos e nos costumes da nossa civilização. Então, portanto, eu vou começar conversando com dois dos três autores dessa capa. O Alexandre Salvador, o Silvio Nascimento, também tem reportagem do editor Felipe Vilicic nessa edição. Silvio, vamos começar por você, então. De onde surgiu essa capa? Bom, já há algum tempo, o Alexandre, já há algum tempo, já teve contato com algumas pessoas nessa área, chegou a viajar para fazer uma grande apuração, e eu, na metade do ano, também tive a oportunidade de conhecer aí o carro em série mais avançado nesse quesito autônomo, né? Então, a gente já tinha planejado essa pauta muito mais antiga do Alexandre, inclusive, e aí nós aproveitamos o momento, com a ida também do Vilicic, fazer um test drive do carro nos Estados Unidos. Então nós juntamos tudo o que nós tínhamos, né, com essas coisas atuais, modernas, importantíssimas aí para o nosso futuro muito próximo, e aí resultou nisso, com um trabalho a 6, 8 mãos, praticamente capitaneada pelo Alexandre. Foi muito legal. Tudo bem, então vamos lá, Salvador, você agora. Como o Silvio disse, eu em 2013 eu tive no Vale do Silício ali, que é o berço... Você foi às fábricas, é isso? Na verdade, se você for ver, todas as grandes montadoras do mundo montaram escritórios, laboratórios, enfim, lugares de pesquisa colados à Universidade de Stanford, que consequentemente fica dentro do Vale do Silício, que justamente traz todas as inovações. Isso, na verdade, Silvio, aconteceu por um fator meio engraçado, e a gente conta isso um pouco na reportagem. Que em 2009, o Google chocou toda a indústria automotiva ao apresentar uma versão própria, sem avisar ninguém, sem fazer qualquer tipo de alarde, de que eles estavam desenvolvendo um carro 100% autônomo, um carro que poderia, em pouco tempo, transitar pelas principais ruas e estradas dos Estados Unidos. E isso provocou, obviamente, uma corrida atrás do Google, e agora as montadoras, de certa forma, também conseguiram acompanhar o passo e estão ali numa corrida, digamos, cabeça a cabeça para quem domina esse mercado. E como a própria chamada da reportagem diz, nós estamos muito próximos desse momento em que o carro autônomo vai dividir as ruas, vai dividir a estrada com os motoristas. Evidentemente, isso vai acontecer primeiramente nos Estados Unidos, provavelmente, ou em países mais avançados, onde existe um trânsito mais ordenado, como na Escandinávia, ou ali na Coreia do Sul. O Silvio também tem essa informação, conseguiu essa informação exclusiva lá com o pessoal da Audi, que ele foi conhecer o carro deles, a versão que hoje é semi-autônoma, digamos assim. E o que eu gostaria de deixar a mensagem é que o carro autônomo, de tudo que a gente conseguiu apurar, ele obviamente pretende resolver dois problemas básicos do trânsito de qualquer cidade grande do mundo, que é a questão da segurança. Hoje o carro pilotado pelo homem, ele mata demais. Tenho até um número aqui na reportagem de vocês. 30 milhões de pessoas morreram em acidentes de trânsito ao longo do século XX. Só para ter uma noção, isso é metade do que matou a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, não é pouca coisa, mata mais do que o próprio vício em drogas, enfim, né, todas as complicações decorridas do tráfico de drogas, mata muito menos do que o automóvel. Hoje o número está mais ou menos na faixa de 1,2, 1,3 milhão de pessoas que morrem todos os anos. Então, só de salvar milhões, possivelmente milhares e quase milhões de vidas, já vai ser um avanço. E a outra questão óbvia, que é uma questão de comodidade para nós seres humanos, é justamente a mobilidade, né? Hoje, essa grande cidade de São Paulo é um exemplo vivo disso, que 6 da tarde, 7 da noite, o trânsito não trava. Não se trafega. Exatamente. Então, os carros, eles vão ser mais eficazes nesse jogo de negociação entre motoristas, né, entre veículos. Então, a tendência é que o trânsito também se desengarrafe, seja mais fluido. Acho que só com essas duas justificativas já é uma questão que, para mim, parece insuperável. Mas, Silvio, tem um ponto aí, que eu acho que seguramente
Eu sei que está contemplado na reportagem, mas para quem está nos assistindo, e fica aí o convite justamente para comprar a edição, se você for nosso assinante, ela já chegou nessa sexta-feira na sua casa. Mas, Silvio, e a legislação? Não pode ter um carro na rua que anda sozinho? Como é que fica? Essa é uma das questões que a gente discute bastante, porque são dois momentos bem definidos. A homologação do carro, ou seja, o que esse carro autônomo pode fazer. No caso desse que eu fui conhecer, que é o mais avançado, fabricado em série, o A8, ele trafega até 60 km por hora, ele lê placas, ele faz curvas, ele desacelera. Identifica pedestres. Identifica pedestres, irregularidades no solo. E ele tem, inclusive, um sistema de suspensão que, no caso de uma colisão lateral, quando os sensores detectam a colisão iminente, ele sobe a suspensão até 8 centímetros para essa colisão ocorrer na parte mais rígida do carro, ou seja, a segurança acima de tudo. Então, a primeira coisa é a homologação, ou seja, é o pacote de coisas que tem no carro que é aprovado, Sem dúvida, que vai funcionar. E aí sim, a grande questão, que é a discussão da normatização de utilização desse carro. Vai ser uma briga boa. Como. Existem discussões nos Estados Unidos, por exemplo, são mais de 50 legislações, porque lá eles são estaduais. Aí você tem os orientais, que é um tipo de coisa, os europeus, os americanos, enfim. Essa é uma discussão que ela tem que ocorrer em nível global e provavelmente vai acontecer uma descentralização, ou seja, provavelmente em alguns lugares elas vão ter algumas características próprias. Mas é muito difícil que haja uma coisa global e rápida. Essa discussão ela é muito longa, porque o engenheiro me confidenciou isso. Por mais que haja milhões de hipóteses e alternativas nos cérebros do carro, ou do que for informá-los, a cada dia você tem uma informação nova, ou seja, surge uma situação diferente no trânsito. Então, é isso que vai levar um tempo, né, para se... chegar ao máximo de confiabilidade de informação para você ter a confiança no carro e na autonomia do carro. E só para encerrar esse raciocínio que o Silvio disse, é engraçado, porque hoje a legislação, por exemplo, o Felipe visitou a cidade de Pittsburgh, que tem uma lei estadual que determina o seguinte: o carro autônomo só pode dirigir, né, só pode trafegar com um motorista sentado, uma pessoa sentada no banco do motorista. Embora ele não atue em qualquer momento ou fique com as mãos no colo, ele tem que estar ali de prontidão. A Califórnia já vai dar um passo além. No ano que vem, eles vão aprovar uma lei estadual, obviamente, que vai permitir que os carros autônomos trafeguem sem essa pessoa no banco do motorista, ou seja, já é um avanço. E a gente já fala também, só para encerrar também, Silvio, a gente faz uns cenários um pouco do que vai mudar nas cidades, né? Em termos de, até mesmo de uso do espaço urbano, ou seja, vão desaparecer vagas de estacionamento das ruas, ou seja, as ruas vão ficar muito mais livres para os carros, enfim. E uma série de outros questionamentos que suscitam dessa questão, né, que é tão complexa e parece absurda, mas a reportagem traz todas essas respostas e eu recomendo a leitura. Muito bem. Só lembrando que os primeiros graus de autonomia, que podem parecer coisas assim completamente sumidas da nossa mente, mas o câmbio automático, por exemplo, já é o primeiro passo do carro autônomo. Depois veio o piloto automático, que você determina uma velocidade e o carro fica na velocidade. Depois, os sensores que determinam uma distância segura para você ter o carro da frente. Ou seja, o futuro ele já está aqui, ele está aqui. E falta pouco tempo para ele ser colocado em prática. Muito legal, muito bem. Bom, então a gente vai sair de um assunto aí tão bacana, né, pensando o futuro, para um assunto agora um pouco mais duro, um pouco não, muito mais duro. Você me permite a interrupção, Silvio? Eu não posso me furtar a falar da tendência dos meninos aqui, dos jovens. O uniforme da reportagem. Eles estão fazendo tendências aqui. Talvez surja até uma nova dupla de música. A Lei Edu, alguma coisa por aí, né? Muito bem. A gente faz a brincadeira para descontrair, mas o Eduardo agora vai trazer um assunto para lá de sério, né? Vai tratar da reportagem Um Assassino de 14 anos. Uma tragédia que aconteceu em Goiânia por causa de bullying dentro de um colégio. Um menino disparou contra os seus colegas de classe, matou alguns, outros tantos estão feridos. E o Eduardo foi lá, foi conversar com a família, com os pais dos outros alunos, professores,
mergulhou nessa história. Edu, conta pra gente. Bem, Aliás, começa recuperando um pouco mais. Eu fiz uma introdução, foi o caso? mas como foi o caso? o caso aconteceu na última sexta-feira, né? Foi bem de manhãzinha, estavam indo para a última aula, foi na sala do 8º ano. O colégio lá é um dos melhores assim da região, é referência, conversei com vizinhos e tal, com a comunidade ali. O colégio é bem conhecido, é um colégio da rede particular, então são pessoas de classe média alta. É um bairro um pouco afastado do centro de Goiânia, que tem até um clima meio interiorano. Todo mundo se conhece, todo mundo conhecia tanto o garoto que atirou, como os garotos que foram vítimas. Os pais se conhecem entre eles. É um bairro onde moram muitos policiais. E assim, chocou bastante ali, não só a comunidade, como a cidade de Goiânia e como Como o país, sem dúvida nenhuma. Bom, acho que você também aí, mergulhado nessa apuração, você conseguiu pelo menos descobrir alguma coisa, traçar um pouco do perfil psicológico desse menino, né? Assim, tudo que a gente for dizer sobre psicopatia, algum problema assim, é cedo, porque o caso aconteceu na sexta-feira, né? A própria polícia começou a investigar e eles estão produzindo todo esse inquérito que vai ser entregue na mão justamente de um psicólogo, de um psiquiatra aí, que vai traçar um perfil psicológico do menino, que pode ter levado ele a ter cometido esse ato. Mas na sua reportagem, você teve acesso, eu li, passei Sim. aqui rapidamente pelo print, você teve acesso ali a uma troca de mensagens desse garoto, não é isso? Sim, no sim. qual ele falava sobre Adolf Hitler. Sim, ele tinha algumas ideias meio estranhas, até engraçado assim, quando a gente foi conversar com o colégio, o pessoal do colégio falava que ele era um aluno exemplar, aluno excelente, que tirava só notas 9 e 10. A gente viu que ele tinha ganhado até uma medalha teve uma Olimpíada Brasileira, uma competição interna ali no colégio de astronomia. A família relatou pra gente que ele era um garoto que gostava muito de ler, muito apegado ao irmão e tal. Mas quando a gente começou a conversar um pouco com os colegas mais próximos dele, a gente viu que ele tinha essa simpatia por Hitler, pelo nazismo, até acho que uma coisa um pouco de ingenuidade, assim, a gente está falando de uma criança de 14 anos, né? Essas conversas a gente teve acesso, a polícia já está, uma das coisas que ele não tinha celular, mas a polícia prendeu um tablet, que ele usava bastante, e a gente também conversou com colegas que eram muito próximos dele, até um dos meninos que morreu era bem próximo dele, que era o João Vitor, né? O melhor amigo, né? Era o melhor amigo. Eles sempre andavam juntos. E aí a gente teve acesso a essas conversas que um dos pais dos amigos dele, depois do que aconteceu, foi ver o que o filho conversava com o garoto que tinha tirado, com o adolescente. Claro. E aí achou todas essas conversas. Fora tudo que já comentavam, que ele costumava desenhar suástica nas folhas de caderno, que ele desenhava suástica no braço, umas coisas meio estranhas assim. E aí nessas conversas ficou claro que ele realmente defendia, fazia... apologia. Você me permite? Claro, não. O que levou, então, o menino a atirar nos colegas? Aparentemente, bullying, né? Pelo menos. O bullying, né? Sim. Acho que essa é a grande questão. O caso aconteceu... a gente acompanhou, reconstituiu o caso junto com a polícia está fazendo a perícia, agora vai ter todos esses detalhes precisos, mas o que aconteceu foi que ele tirou a pistola .40 que pertencia à mãe, tanto a mãe como o pai são policiais militares, o pai é major, já comandou vários batalhões ali, os dois policiais eles são bem respeitáveis na cidade, já estavam quase se aposentando, quase entre 20 e 30 anos de carreira. Aí ele tira a arma e o primeiro adolescente que ele mata, o primeiro colega de classe que ele mata, era justamente o que vinha fazendo brincadeiras com ele. Não era só ele, parece que muitos estudantes da sala faziam, mas era dele que ele tinha mais raiva. Chamava ele de fedorento, não é isso? Exato. E que tinha levado o desodorante para ele, parece que uma gozação. que ele se sentiu bastante humilhado.
E depois que ele atirou nesse colega, ele descarregou a pistola, que tem 11 balas, na sala inteira. E nessa ele acabou... Ele disse que atirou a esmo, né? Então, e aí ele acertou mais um amigo dele, que estava sentado um pouco mais na frente, e mais 4 vítimas. 2 já receberam alta, uma continua internada e uma, infelizmente, a gente recebeu a informação que ela vai ficar paraplégica. De qualquer forma, no depoimento dele, ele disse isso para o delegado, ele disse isso para a polícia, ó, eu atirei porque eu estava cansado deles me amolando, por isso que eu fiz isso. Ele falou que se inspirou nos massacres de Realengo e de Columbine, que também envolviam estudantes em relação ao bullying. Agora, eu conversei com um delegado, conversei com um promotor que pediu a internação dele e também conversei com alguns peritos e tal. Eles acreditam que, assim, só o bullying não seria suficiente. Até porque ele não atirou só no desafeto dele, ele atirou em todo mundo. Muita gente, né? Muito bem, senhores, muito obrigado. Valeu, Silvio. Obrigado, Silvio. Quero convidar você para a leitura, além dessas reportagens que citamos aqui, tem também material sobre a Semana Quente em Brasília e as demais sessões de Veja. Um ótimo final de semana e até mais.